Fala, sucesso, tudo bem com você? Que bom te encontrar, estamos juntos, mais um episódio, mais um bate-papo, mais uma conversa e eu tenho certeza que essa vai ser muito inspiradora. Prepare-se, você que quer empreender, você quer conhecer uma história de sucesso, você que tem vontade de saber assim, poxa vida, que tipo de sonho, que tipo de desejo, projeto pode me levar para frente. Presta atenção nessa conversa. Só que antes de apresentar os nossos convidados, eu quero te convidar para acessar o nosso perfil, o nosso canal no YouTube e se inscrever. Também ativa as notificações para você saber de tudo que acontece. Tem sempre uma entrevista, um bate-papo, um corte muito legal, tá bom? Aproveita, já comenta, já compartilha. É importante que você espalhe essa corrente que traz conhecimento, ajuda e pessoas que são super interessantes. Por falar nisso, vamos conversar hoje com um casal empreendedor que faz parte da vida não somente dos brasilienses, mas também de pessoas em outras partes do país. Quem não gosta, de repente à tarde ou então de manhã com a família, aquele cafezinho gostoso e um delicioso bolo, bolo do Flávio. Meu amigo. Recebendo o Flávio e a Fabiana aqui, empreendedores, bem-vindos. Obrigada. Obrigado, meu amigo. Bem-vindo também. É muito bom estar com você aqui, é um prazer. Eu também tô gostando, porque eu tô comendo um bolinho aqui bom. O bolo não que pode faltar, né? Como direto, moro ali em frente a uma unidade. São quantas no Distrito Federal? São 16 unidades. 16? 16. Essa massa cresceu, hein? Cresceu. E 2 em São Paulo. Como é que faz para cuidar? Rapaz, tem que ter uma equipe lá, né? Uma equipe boa lá, uma equipe que trabalha com a gente há bastante tempo. Tá lá cuidando lá e a gente também tá sempre indo, dando um apoio lá. Mas deve dar um trabalho, né? Dá um trabalhozinho, viu? Mas o povo pediu, né? Como é que começou essa história, Fabiana? Eita, eu vou falar agora. Agora sou eu. Então, a gente casou muito novo, né? Eu vou tentar resumir, tá, gente? Dessa vez eu prometo. A gente casou bem novo lá na Paraíba, né? Eu e o Flávio, né? Não precisa eu falar a idade, tá? Porque deixa baixo, né? Deixa baixo. Vamos fazer conta aqui. É. Então, eu e o Flávio casamos, somos casados há 23 anos, vamos fazer 24 anos, né? De casamento agora. E a gente, desde novinho, a gente já tinha essa visão, né? De empreender. O Flávio sempre gostou, já casou dizendo a minha mãe e meu pai, né? Não, eu dou conta, sempre foi muito trabalhador. E a gente já tinha, ele já mexia com algumas coisas lá na Paraíba, né? Com distribuidora de água, de doces. Mas ele tinha um sonho desde novinho, né? Que ele fala que era mexer com bolos, com padaria mesmo, não era nem só casa de bolos. Porque os avós do Flávio, lá na Paraíba, eles tinham padaria. Mas nessa época já tinham falido com padaria. E diziam assim, meu filho, você pode ser qualquer coisa, só não mexa com padaria ou nada relacionado a isso. Ficou esse trauma lá para ele. Ficou o trauma, né? Mas, assim, graças a Deus que, assim, o desejo, quando a gente tem o dom mesmo e quando ama uma coisa, né? E tem um propósito na sua vida, você tem que se apegar, independente da pessoa que mais você confia, dizer que não é para você, que não dá certo, né? Mas quando você tem essa certeza, né? Você vai levar adiante, né? E o Flávio não mudou esse pensamento dele. Não, eu quero mexer com bolo. E não sabia fazer bolo. Não sabia? Não sabia. Porque os avós, no tempo da padaria, até levavam ele para trabalhar, né, Flávio? Fala aí um pouco. Mas eu amava cada bolo ali que minha avó fazia na padaria. Minha avó, eles tinham uma padaria, mas no domingo eles iam para uma feira lá no interior e faziam os tabuleiros de bolo. Eu via minha avó fazendo e eu achava aquilo bonito. Eu tenho a memória disso aí ainda. Eu disse, rapaz, isso é muito bacana, né? Eu achei que você tivesse aprendido com ela, não foi? Não tive a oportunidade de aprender. Ela não queria me ensinar. Mas aí eu ia pra feira ali, ajudava ela ali. E eu sempre gostei de empreender. Desde criança, dos dois lados dos meus avós eram empreendedores. Eu tinha um avô que ele tinha posto de gasolina e tinha um avô que tinha padaria. Então, o outro meu avô, ele apoiava, ele dizia, não, tem que trabalhar mesmo. Então, meu avô, 4h30 da manhã, ele me acordava, eu ia com ele ajudar, ficava no posto lá com ele, lavando os para-brisas dos carros, dando um cafezinho pro cliente. Então, minha vida, eu nasci dentro de empreendedorismo, né? Eu vi as duas famílias empreendendo, né? O outro, meu avô, ele teve essas decepções, porque ele perdeu tudo com a padaria, né? Mas do outro lado, meu avô, ele incentivava, ele pressionava, né? Então, eu fui crescendo e vendo aquilo ali e criando isso dentro de mim. Rapaz, eu vou empreender. E eu já queria empreender, eu era sempre muito econômico, guardava o dinheiro. Em cima do custo ali. Em cima do custo ali.
Agora, e Brasília? Nós estamos falando da Paraíba. Onde é que entra Brasília nessa história? Eita. Aí Brasília, gente, aí ó, vocês me agradeçam, né? Tá comendo bolo, né? Né? Não, mais ou menos, uma boa parte. Porque quando eu e o Flávio resolveu mexer com bolo, a gente já começou lá na Paraíba mesmo. Começou a mexer com bolo, que não era o Bolos do Flávio. A gente colocou uma loja chamada Só Bolos. E uma prima minha nos ajudou com receita, trabalhando com a gente também, né, no comecinho. Ela trabalhou só 15 dias fazendo os bolos. E nesses primeiros 15 dias, o marido dela, tipo, muito, não sei se por ciúme ou não estava gostando, né, que ela estava trabalhando muito e tal. Não tinha o costume de trabalhar longe de casa, disse que ela não era para ir mais. Aí ela, ai, Fabiana e Flávia, eu não vou poder mais trabalhar, tipo assim. E a gente ficou na mão. Caramba. Mas assim, não foi nem culpa dela, né? Ela não podia mesmo ir mais. Aí, o que aconteceu? Nessa época eu já tinha aprendido. Porque eu sempre gostei também de cozinhar, essas coisas, né? Só que eu não me esforço tanto, porque né, eu gosto de ensinar para os outros fazerem. Entendi. Aí é melhor professora Flávio, do que... Aí o Flávio, não, mas eu quero aprender, porque ele já ficava olhando, ela fazendo, prestando atenção em tudo. A gente tinha que aprender, não tinha como, tinha que aprender. Faz diferença, aí, né? Eu e o Flávio não tinha outra opção, tinha que continuar o negócio, né? Não ia fechar. Então a gente começou a fazer o bolo, eu e ele, e eu incentivando para ele aprender mesmo, né? Já para eu sair de fininho. Porque quem gostava mesmo era ele, né? Aí, pronto, continuamos dando uns errados. De tanto errar, a gente aprendeu. E foi levando. Só que lá na Nós estamos falando de quantos anos? Para esse... 20 anos, né? 20... Faz 16 anos que a gente está aqui em Brasília, vai fazer 16 uns 20, anos. 21 anos. 20, 21 anos. Nossa filha vai completar 22 anos. Olha Nós só. temos uma filha, só uma filha. A gente teve de 22 anos, vai completar. Isso mesmo, 21 anos atrás. Então, a gente começou a vender os bolos lá, essa loja, só que não crescia tanto, né? Lá na Paraíba. E eu falo sempre assim, tá, gente? Quem tá ouvindo. Quando eu falo isso, eu tenho muito cuidado de dizer assim, a gente saiu da Paraíba para crescer. Como que na Paraíba fosse ruim, a gente não pudesse crescer. Gente, eu conheço gente na Paraíba, tipo, que prosperou de um jeito e prospera absurdamente. Então, eu acho assim, cada pessoa tem um contexto de vida, cada pessoa tem uma história. E no nosso caso, no meio do Flávio, já estava, eu digo que estava escrito, né? Tipo assim, Deus queria isso, né? Que a gente saísse mesmo de lá, né? A gente tem essa convicção, porque o desejo era muito grande. De ir para um lugar diferente, e colocar uma loja em uma cidade que não tivesse casa de bolos, porque até então não existia essa moda, né? De casa só de bolos caseiros. Existia confeitaria, padaria, mas essa cultura de só comer um bolo numa loja que só fizesse bolo caseiro, até então a gente tem consciência que pode dizer isso sem medo, né? Não tinha. Tipo assim. E desculpa eu te interromper, a ideia é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão brilhante, porque eu gosto muito de bolo. Mas tem dias que você não quer comer aquele bolo todo elaborado, todo. Não, você quer um bolo simples com um cafezinho e tal, né? E você às vezes não encontra, né? Você vai, de repente, numa confeitaria, tem milhões de coberturas, recheios, mas não é aquilo que você quer. Você quer um negócio mais parecido com o da mãe, né? E às Simples. vezes, até pela logística, pelo custo também, é mais massa pronta, né? Assim, mistura pronta. E a gente até hoje, né, consegue ter esse bolo que é feito lá igual faz em casa. O ovo, a manteiga, bate primeiro, depois o açúcar, todo aquele contexto. Meio que artesanal ainda. Artesanal mesmo, consegue até hoje. Então, a gente viu que lá na Paraíba, a gente mesmo tinha esse desejo de abrir em outro lugar. E o Flávio falava muito, né? Se a gente fosse para um lugar que não tivesse casa de bolo, que fosse uma novidade, eu tenho certeza que a gente ia estourar, assim, ia bombar. E isso ficou dentro da gente. Só que a loja da gente lá na Paraíba era do lado de um restaurante que no São João recebiam muitos turistas. Certo. No São João de Campina Grande, né? E os turistas viam a lojinha só de bolo caseiro e ficavam assim, nossa, que legal, só vende bolo caseiro aqui. Nossa, eu nunca vi isso. E a gente começou a prestar atenção que eram vários estados falando a mesma frase. Não tem isso no meu estado, não tem isso na minha cidade. Um nicho de mercado ali Aí super a gente promissor. Pensou, nossa, então para onde a gente decide ir vai E ser a gente só novidade. vendia muito mesmo naquele período que Naquelas tinha turista, a épocas, cidade estava cheia. Aí como é que pagava as contas? Tinha conta para pagar 12 meses, só vendia bolo no mês. O resto era... A gente durante 3 anos ali foi muito perrengue, a gente insistindo ali, vendendo um pouquinho bolo. Vendia o almoço para pagar a janta e era muita dificuldade, né? Mas assim, eu já comecei a sonhar. Eu digo, rapaz, se a gente saísse daqui para uma cidade grande, que a gente chegasse e não tivesse isso, que fosse uma novidade. Eu sempre pensava isso, porque quando algo chega, quando é uma novidade, chega numa cidade grande, faz sucesso, né?
E aí a gente começou a projetar. Mercado, né? Mercado com mais gente para consumir, né? Isso. E assim, a gente começou a projetar isso, a gente tem que sair daqui, vamos para uma cidade. E foi quando surgiu, né, a ideia de... Eu até tenho um tio meu que ele falava para nós, dizia assim, ele falava para Fabiana, né? Se eu fosse jovem, eu ia embora para Brasília, porque Brasília é a terra do dinheiro. Sim, já ouvi isso também. Que inculcou na minha cabeça, né? Porque Sim. eu falo que Flávio, assim, ele queria ir para algum lugar. A gente não tinha certeza ainda de onde. Só que inculcou muito, porque ele falava, Fabiana, se eu fosse jovem igual a vocês dois, eu ia embora para Brasília. Porque eu era bem matuta, tá? Eu falo assim, né? Vocês vão entender. Eu nunca tinha saído lá, né? Da cidade. E eu, tudo que me falava, tipo assim, eu sou muito criativa. Então, a minha mente ficava imaginando. E quando ele falava, Brasília é o lugar do dinheiro, aquele lugar é o lugar do dinheiro. E eu vi o dinheiro caindo. E eu dizia, meu Deus, eu quero ir embora para esse lugar. Flávia, a gente tem que ir embora para Brasília. Brasília é o lugar do dinheiro. E foi aí que inculcou mesmo, e eu disse, não, a gente tem que ir para Brasília. Mas não conheciam ninguém aqui. Tem uma prima, que até hoje, né, uma bênção na vida da gente, meu Deus do céu. Foi um milagre, assim, que Deus usou muito ela para ajudar a gente. Chama Luciene Sobradinho, que mora até hoje lá. Só que assim, quando a gente vê, a última coisa que eu queria era, tipo, dar trabalho, perturbar ela, né? Então, assim, a gente veio com bem que tirando uma de doida, de, a gente tá pensando em colocar, como se fosse bem rica, colocar o nosso comércio. Nem ela imaginava como a gente tava. Hoje, a gente contando, né? Porque a gente veio como que bem, veio para colocar o nosso comércio, mudar de lugar tal, mas foi uma bênção. E aí, em janeiro de 2007, a gente surgiu uma oportunidade, a minha mãe ia visitar uns parentes no Goiás, e aí eu digo, rapaz, é a oportunidade da gente ir. A gente não tinha condição no tempo, e aí vamos de carro, porque a gente consegue ir, dá para ir todo mundo, e a gente veio. E o meu pensamento era, vamos sondar lá, porque se for bom lá, a gente volta para lá. Aí chegamos no Goiás lá, uma cidadezinha perto de Caldas Novas, e o meu tio apoiou a gente. Rapaz, se quiser vir pra cá, aqui eu arrumo tudo pra vocês. Aí a gente se animou. Eu digo, tá bom. Tá perto de Brasília. Eu digo, tá perto de Já Brasília, tô chegando. né? Tô chegando. E aí voltamos pra Paraíba. Chegamos lá, a gente tentou vender a nossa loja, não conseguimos. Fechamos a loja, pegamos alguns equipamentos, vendemos alguns. Não conseguiu passar o ponto também. Não conseguimos. E a gente não tinha recurso para vir embora, né? Mas coisas, né? A gente vendeu algumas coisas e dia 19 de abril de 2007, 2 meses depois mais ou menos, a gente estava saindo da Paraíba, eu, ela e minha filha, cheio de esperança, cheio de vontade, com pouco dinheiro. O dinheiro eu acho que não dava nem para chegar em Brasília. E a gente tá achando que era muito. A gente tá achando que era muito. Porque a gente não tinha realidade lá, né? Que não tinha nada a ver. E a gente não imaginava como é ir para uma cidade grande, né? Mas o nosso projeto... Que também é grande e cara, né? Porque Brasília cara, não é só grande, é uma cidade cara, né? Eu digo que o milagre foi a gente não saber, não projetar. Senão nem tinha vindo. Às vezes a falta de informação é uma bênção, né? Foi. Do medo. Entramos na fogueira sem saber, né? Sim. E aí a gente veio e chegamos aqui dia 21 de abril, era aniversário de Brasília, em 2007. E a gente ficou na casa da prima dela, dormimos um dia. No outro dia eu digo, vamos pro Goiás. Porque eu falei pro meu tio que a gente ia voltar para lá. Ele já tinha arrumado casa pra gente, já tava tudo preparado. E a gente foi, né? Fomos lá conversar com ele. Mas a gente sentiu, sabe quando você passamos em Brasília e a gente sentiu aquele... Tem que ficar em Brasília. É aqui o lugar, sabe? A gente se apaixonou por Brasília. Sabe como vai fazer, mas vai ser Não aqui. sei como é que vai ser, mas já estamos aqui já, né? Eu acho que o mais difícil era chegar. A gente chegou. Aí fiquei 2 dias lá, voltamos para Brasília. Aí foi quando começou... Eles entenderam que era melhor a gente... Pois não vão. Brasília é uma cidade grande. Nem eles imaginavam como a gente estava. A situação estava muito difícil para nós, mas a gente não ia falar para ninguém. Vamos lá, vai dar certo. E aí eu quando vim para cá, uma situação parecida com a de vocês, eu vim em 2002. Mas eu vim também, assim, pensando, olha, pode ser que não dê certo, mas eu não volto, não. E o meu medo era esse, era ter que voltar. Eu não volto. Eu vou teimar até dar certo. Nos tempos mais difíceis, nos dias mais difíceis, eu acho que era o que mais me assombrava na minha mente. Eu dizia, tipo, não volto. Deixa eu voltar, não. Porque eu não sei pra vocês, mas assim, pelo menos pra mim, amo a cidade, sou grato, tudo que eu conquistei foi realizado aqui em Brasília em grande parte. Porém, no começo, Brasília não é uma cidade tão acolhedora. Né? Porque tá todo mundo assim, com o seu trabalho, com a sua vida, as pessoas estão vivendo a vida delas ali, e assim, se vira, né? E uma coisa também que foi difícil pra mim, na época, mas solteiro, né, diferente, que é tudo muito longe, então você não tem um transporte, você não tem um dinheirinho e tal, você não se vira, porque
pra se virar é muito complicado, né? E eu me lembro assim que tinha dias que eu pensava assim, caramba, ou eu saio de casa, procurar alguma coisa pra eu fazer, ou eu, se não der certo, não tem como voltar, porque eu tô sem dinheiro. Então tem essas coisas, né, que Sim, passam na cabeça, né? Como é que vocês lidaram com isso pra não desistir? Então, aí a gente chegou em Brasília e eu, cheio de esperança, vou conseguir alugar uma loja, vamos abrir a nossa loja, olha que loucura. Porque lá no Nordeste tudo com pouco você faz, mas Sim. aqui é uma cidade grande, é outra história. Outra Você tem que ter fiador. Eu não tinha fiador, não queria incomodar ninguém. Então eu digo, cara, eu comecei a procurar loja e em 2007 parece que o comércio estava muito bom, não tinha loja para alugar, não existia loja para alugar. E passou ali uma semana ali, a gente conseguiu alugar uma casa, a prima dela conseguiu arrumar uma casa para nós sem fiador, pertinho lá em Sobradinho. A gente tava nessa casa lá, morando lá, né? Uma semana depois a gente já entraram na casa e... No domingo, né? A gente foi pra igreja. Nós mudou na quinta, no domingo, pularam lá e levaram algumas coisas. Tudo que não tinha levado. Até o que não tinha levaram. E aí a gente... Fabiana tranquila, não, vai dar tudo certo. Eu pensei, não tem perda, só isso que levou. Pode E eu não levar tinha... mesmo. A gente não tinha mais dinheiro para alugar outra casa e também não queria ficar nessa casa. Aí a prima dela, de novo, sempre tem alguém que entra para ajudar a gente, né? A gente nunca consegue fazer tudo sozinho, né? Sempre tem alguém que entra na nossa história, né? Eu sempre falo que às vezes uma pessoa boa, às vezes vale muito mais do que dinheiro. Porque, tipo, minha prima tem a condição, não tem a condição ruim, é uma pessoa, né? Tipo, o marido concursado, tudo, mas assim, eles vivem no limite deles ali. Mas é uma pessoa tão servidora que quem conhece ela até hoje, ela é conhecida na cidade. Que legal. Tipo, assim, ela serve a tudo e todos. Então, assim, eu digo que só essa questão dela servir, assim, ela abençoou a gente, né? Que, meu Deus do céu, não tem dinheiro que pague. E é tão importante isso. Gratidão, né? Gratidão a gente tem que carregar, né? E aí a gente... Ela conseguiu outra casa, rapaz. E essa casa, eu não tinha mais dinheiro para pagar aluguel. Eu sei que o cara era gerente de um banco BRB e essa casa ele ia final de semana. E ele praticamente deixou a gente morar naquela casa ali. E disse, ó, eu contei o meu projeto, nós vamos fazer isso, vamos abrir uma loja de bolo. A gente veio para aqui para crescer nesse lugar. A gente vai fazer algo novo aqui. Acho que ele ficou com pena de mim. Eu acho que ele ficou com pena quando ele soube da história, né? E aí ele disse, ó, mora aí, daqui a um ano as coisas vai ter mudado, você paga o aluguel para mim de um ano. Caramba. E a gente pagou um ano sem morar. A gente pagou. Foi. Né, E essa casa tinha tudo, era uma casa mobiliada. Então foi bom demais. E ali foi onde começou o Bolo do Flávio em Brasília. Porque eu não consegui abrir a loja, eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão a gente vai passar fome aqui nesse lugar. E aí tinha um quarto lá, eu falei com ele liberou. E ali, azulejado, né? Tipo uma cozinha. e ali eu comecei a fazer bolo em casa. A prima dela, mais uma vez, entrou para nos ajudar. E disse, ó, tem uma feira aqui, sexta e sábado, vamos lá que eu vou arrumar um lugarzinho. Feira da Lua. Caramba. Feira da Lua, lá em Sobradinho. Então o Bolo do Flávio começou na Feira da Lua em Sobradinho. E ali, sexta-feira, eu tava ali. Era uma mesinha, era uma mesa de passar roupa em casa. De novo, falei como, né? posso usar essa mesa? Pode. Uma mesinha branca ali. E eu tava ali toda sexta-feira. E já era Bolos do Flávio. O nome a gente não tava usando nome nenhum. Não tinha nome, a gente tava vendendo bolo. Entendi. E quantos por final de semana? Rapaz, a gente começou com 10 bolos. Era 10, 12 bolos ali. Estão falando o quê? Tipo, 4 num dia, 6 no outro, 5 e 5? Não, era num dia mesmo. No dia. Só que eu chegava na feira, as pessoas olhavam e achavam algo estranho. Porque não tinha essa cultura de Sim. algo. Vendia esse bolo em quê? Em padaria, em mercado. Mas eu tava ali, vendendo bolo ali, e as pessoas tinham dificuldade porque dizia, não conheço ele, não sei quem ele é, não sei de onde esse bolo vem, onde foi feito, se é limpo. Mas eu sempre gostei de fazer as coisas com excelência, fazer com amor. Aquele bolo simples, aquele bolo naquela mesa, mas eu já cuidava dele com carinho. Igual hoje. Hoje a gente tem uma produção gigante, mas naquele tempo a gente já fazia com esse mesmo cuidado, né? Hoje eu digo que cada dia a gente procura melhorar, né? Fazer melhor, né? E hoje a gente está falando de uma produção de quanto? Rapaz, hoje a gente produz quase 5 mil bolos por dia. Dia? É. Caramba, É essa muito massa bolo, cresceu. viu? É muito bolo. E qual que é o preferido? Meu preferido é esse, é o formigueiro. Vou provar. Vamos provar, esse bolo é bom, viu? Aí Caramba. nos outros dias também fala que E você vê que enquanto eu estava fazendo bolo em casa, indo para a feira sexta e sábado, mas durante a semana eu estava procurando loja. Agora olha que loucura, eu estava procurando loja, não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel. Como é que eu ia alugar uma loja? Mas eu tinha tanta certeza que eu digo, rapaz, eu tenho que conseguir essa loja, alguém vai me alugar uma loja sem fiador. E eu digo, de tanto eu procurar, 3 meses depois, eu consegui alugar uma loja. Eu digo que esses 3 meses ali fazendo em casa, indo para a feira,
tentando vender no mercado. Eu digo que foi os 3 meses mais difíceis que a gente enfrentou no Distrito Federal. Porque você não tinha o que fazer e tinha que... Era vendendo os bolos, fazia bolo de novo, comprava comida. Um filho pequeno. Filho pequeno. Muitas vezes a gente almoçava, tipo, tinha aqueles pão de queijo que era 20 por R$1, não sei se você acompanhou. A gente comprava 20 pão de queijo, comprava uma Guaraná Mineiro, mas a gente nunca reclamou, a gente sempre estava feliz, a gente sabia que aquilo era um momento que daqui a pouco as coisas iam mudar, né? E eu tinha certeza, a gente dizia, no dia que a gente conseguir alugar a nossa loja, vai dar certo, vai acontecer. O mercado é bom, o lugar é bom, tá entendendo? E um dia, 3 meses depois ali, eu conversando com um rapaz, eu falando, rapaz, você não sabe Sobradinho. não. Sobradinho. Você não sabe onde tem uma loja para alugar? E aí o cara falou para mim, rapaz, ó, tem uma pessoa que desocupou uma loja essa semana, eu acho que até conterrânea sul, lá da sua terra, lá da Paraíba. Olha isso. Aí eu disse, me leve lá. Aí o cara me levou lá. O lugar não era tão bom, a loja não era tão boa, mas eu digo, tem hora que a gente tem que começar com o que a gente tem na nossa mão. Sim. Não dá para se iludir. Eu queria algo melhor, mas eu digo, é essa loja aqui. E aquela loja ali no Grande Colorado, lá em Sobradinho, foi a loja que a gente começou. Era uma lojinha bem velha, a gente não tinha dinheiro para fazer reforma. A gente lavou, passou uma tinta. A loja não tinha placa. Bolo do Flávio, hoje você passa, tem placa, mas naquele tempo não tinha. Era uma... Com aquelas faixas verdes, né? A gente mandou fazer. Era uma faixa, tá entendendo? Não tinha balcão, era uma mesa. Mas eu tenho certeza que se você passasse lá, você não ia querer comprar bolo, porque a loja era muito feia. Era feinha, mas o povo ia. Era, mas o povo ia, porque o cheiro do bolo, o cheiro do bolo incendiava. E as pessoas entravam naquela loja e via a simplicidade nossa, mas fazendo um Tudo produto muito com amor, limpo, né? Muita limpeza, né? E eu digo assim que Deus foi muito bom para nós, porque cada dia as pessoas iam chegando. Boca a boca. Boca a boca. A gente não tinha dinheiro para fazer panfleto. Naquele tempo não tinha Instagram, né, Fabiana? Era no panfleto, né? Era. iFood, Instagram, ixi. Era, não tinha isso não. É que Mas fala aí isso. eu digo que a propaganda boca a boca até hoje ela é muito forte, Sim. né? Porque comida a pessoa come, gosta, fala pro amigo. E o contrário também, né? Também. Quando não Quando é gosta. ruim, aí fala para 1000 amigos, né? Exato. E aí a gente começamos aquela loja ali e pouco a pouco os clientes foram chegando. A gente abriu a loja em agosto de 2007, já estava em Brasília há 4, 5 meses, né? Já tinha passado muito perrengue, muita agonia, muita vergonha, tá entendendo? Escrever 5 livros. Nesse período aí, eu digo que foi o período que eu digo, cara, mas eu olho hoje e Não, digo, e eu se eu não falo, tivesse passado Flávio, por isso. Mas a gente fala que foi muito rápido, né? Assim, Sim. a gente não pode ser hipócrita hoje e dizer, nossa, como foi rápido, como cresceu rápido. Sim, mas só que a gente tem toda uma história já lá da Paraíba, tem toda uma história de cada vergonha que a gente passou dia após dia, que muita gente, às vezes, não estou nem julgando a dor de ninguém, nem o que um aguenta ou outro aguenta, entendeu? Mas eu falo assim, pelo que eu vejo. Talvez tem gente que passa metade da metade do que a gente passou e já acha que, meu Deus, eu não consigo, eu não vou poder passar por isso, não vou conseguir. Então, assim, a gente teve tudo para desistir de verdade mesmo, de achar que ia morar debaixo da ponte, de achar, tipo assim, os pensamentos, as circunstâncias mostravam isso. Mas a gente não tentava não murmurar, dizer, não, Deus, isso vai passar, é assim mesmo, a gente está trabalhando, a gente está fazendo a parte da gente, é devagar mesmo. Não é imediatismo igual hoje, né? Que você vê uma foto de alguém no Instagram, aí você, meu Deus, se eu não tiver com isso daqui a uma semana, eu vou, meu Deus, eu sou ruim, eu não sou tão boa, eu não... Tá entendendo? Então as pessoas hoje se comparam muito. Exato. E a gente, graças a Deus, não tinha o Instagram para comparar. Então a gente tinha que trabalhar, fazer a parte da gente, né? Se virar como a gente tinha. Eu acho que isso ajudou muito também. Eu brinco, Faz diferença. né? E faz diferença. Até não ter Instagram. Hoje o Instagram a gente usa para ajudar a nossa marca, né? Mas eu digo que no tempo a gente foi ajudado em não ter ele. Isso. Porque, Causa uma assim, ansiedade, né? Tipo, Isso. poxa, tá então, dando certo pra assim, todo mundo e então, pra assim, mim a não. gente fazia né? um panfleto numa lan house, não estava preocupado com a opinião do outro, que, coisa de pobre, não tem dinheiro, panfleto fraco, mas era o que a gente tinha. E o A gente cliente não via. estava preocupado com o que as pessoas iam falar. A gente estava fazendo o melhor O melhor bolo, que a faz gente toda a podia. diferença. fazendo com excelência Fazendo e o que agradando podia. cada cliente. É. E aí eu me lembro que a gente, vamos acelerar aqui, né? E aí eu me lembro que a gente sonhava, eu dizia, rapaz, quando a gente estiver vendendo 100 bolos, eu até falava, nós vamos estar ricos. Aí ela dizia, não, a gente pode estar rico, mas com 100 bolos não, tem que vender mais, porque só 100 não dá para ficar rico, não. Aumenta um zero, meu Deus, essa oração dele tá fraca. E aí, rapaz, em janeiro, em dezembro, no final de dezembro, a gente tava vendendo 100 bolos. Não tava rico ainda, mas as pessoas já estavam conhecendo. As pessoas já... Dia, né? 100 bolos por 100 dia. bolos por dia. Uhum. As pessoas já... No início só era eu e ela, a gente não tinha funcionário.
A gente jogava em todos os lados, fazia compra, fazia tudo. A gente não tinha capital de giro, eu tinha que estar todo dia no mercado. Fazia os bolos agora, corria no mercado, comprava as coisas e durante alguns meses foi essas lutas aí. E você já tinha noção de gestão? Rapaz, não tinha não, viu? Foi a faculdade, na Foi a prática. faculdade, viu? Foi a faculdade. Porque é uma indústria, né? Isso, Tá falando de uma isso, indústria, né? Uma isso, fábrica, né? Isso. Foi dia a dia, a experiência foi criada dia a dia. Cada bolo feito, cada conta paga, isso aí eu fui aprendendo no dia a dia. E depois eu Se descobri programar, logística, tudo, cara, né? tudo. Tipo, você não Tudo. chegar a tal hora no mercado, não tem ovo, detalhes que fazem E diferença. eu era o né? cara que eu fazia o bolo, terminava de fazer os bolos, né? Ia fazer compra, ela ficava no balcão vendendo bolo. Ela e minha filha estavam sempre ali. E chegou algum momento de alguém com boa intenção, de repente, falar: por que vocês não vendem mais alguma coisa? Coloca aqui Ai, também meu uma Deus. manteiga. Muito, Primeiro muito, dia. muito. Uhum. Os vizinhos diziam, ixi, isso não vai dar certo não, só vende bolo caseiro. Você tem que pôr, tipo, café, um salgado, Sim. alguma coisa. E o Flávio dizia, não, quando o pessoal conhecer, o povo vai começar a espalhar e vai dar certo. O povo vai querer comprar bolo só a mim. Olha só. E aí a gente passou aí, abriu a primeira loja. Surgiu a oportunidade, eu acho que 6 meses depois, né? Não, 9. 9 meses depois da gente abrir a segunda loja em Sobradinho. Essa Muito segunda rápido, loja né? foi muito rápido. A gente, um cara que ele nos fornecia, ele ajudou a gente a comprar maquinário. E disse assim, ó, compra no meu nome aqui, porque a gente não tinha como comprar. E a gente alugou a segunda loja, a loja já era melhor, já tinha placa, já tinha um maquináriozinho. E essa loja aí, rapaz, em menos de 3 meses, a gente saiu daquela lojinha que a gente vendia ali 100 bolos, já estava vendendo 500 bolos por dia. Foi loucura, já tinha funcionário. A gente já tinha 4 funcionários. Muito rápido. A gente de sexta para sábado já tinha que trabalhar tipo a madrugada toda, porque não dava conta, o lugar era pequeno. E 5 horas da tarde a gente tinha que fechar as portas e dizer aos clientes que não tinha mais, só amanhã. E durante Caramba. muitos meses foram isso aí. E as pessoas começaram a procurar, vinha de Asa Norte, Lago Norte, pedia pro amigo levar. Foi espalhando uma fama muito grande daquele bolo, que era um bolo muito bom e que era barato, realmente era muito barato. Ainda é. Ainda é, mas as pessoas... Né? Ah, não, era não, ainda As é. pessoas não queriam fazer bolo em casa, né? Queria comprar e pedia pros amigos. Porque também não é fácil, É não, né? Não é fácil. é difícil. E tem aquela coisa também que parece, eu sou das antigas, parece aquela coisa de foto com filme, né? Por que eu tô falando isso? Essa comparação que eu vou fazer. Eu lembro que na época você tinha aquelas câmeras Kodak, aí você fazia a pose, tirava a foto, né? Aí ia lá para revelar, e às vezes na hora que ia revelar, você tirava 24 poses, só ficava 4 boas, ou 10 você piscava e tal. Pronto, é Por que isso eu tô aí. falando isso? Porque o bolo, muitas vezes, eu vivo isso em casa. Minha sogra cozinha muito bem, a Maju não sabe nada de cozinha, mas tá tudo bem, te amo, meu amor. Mas às vezes você fica naquela expectativa do bolo, né? Aí você vai, compra o fubá, compra a farinha, isso, aquilo, e o ovo, e aí vai lá e faz e tal, e 1 hora, 2 horas e vai e tal. Dá errado. Solou. Acontece. Acontece. Solou. Então Todos não é, os dias as mulheres me falam isso. não é As simples. clientes. Né? Então se tem, de repente, esse bolo que você tá com vontade de comer, mas perto da sua casa, faz toda a diferença. Faz, Que com não é certeza. o bolo, com todo respeito, não é o bolo da caixinha. Não é o bolo diferente. que tem na maior parte das padarias. É um bolo com o sabor do bolo da minha mãe. É verdade. E fresquinho, todos os dias. Exato. Né? Que é o segredo também, né? É. Aí vocês estavam com a segunda loja em Sobradinho bombando. Bombando, bombando. E assim, cada vez a gente ia... A marca ia se tornando uma referência em Brasília. Ia ficando muito conhecida, né? Legal. Isso nos primeiros 2 anos, né? A gente se firmou primeiro mesmo em Sobradinho. Abriu a terceira loja lá. Foi, né? abriu 3 lojas lá em Sobradinho. Então Sobradinho era pequeno, porque todo mundo Foi queria a bolo. Era faculdade, fila nas 3 A lojas. faculdade foi em Sobradinho também. Que foi legal. muito bom pra gente, né? Ter ficado esse tempo, né? Faz 2 anos em Foi. Sobradinho. Ali que vocês formataram todo esse modelo para poder expandir. Todo. E assim, a gente foi aprendendo no dia a dia mesmo, né? Tipo assim, gestão. Chegou uma hora que a gente já tinha estoque, já tinha capital, as coisas foram melhorando. A gente Sim. pouco a pouco via o resultado do trabalho que a gente estava fazendo, né? Um trabalho bem feito, né? Conquistando cada cliente. Isso dá uma satisfação, né? Muito, muito, muito. E tinha que estar contratando gente rápido, porque não dava conta mais, tá entendendo? Então, assim, foi um crescimento assim. Fora de Sobradinho, qual foi a primeira? Depois Águas foi Claras. Águas Foi Claras. Sudoeste, não, foi Águas Claras. Águas Claras. Super movimentado, né? Um boom ali. Foi. Né? Aí depois veio Sudoeste. E foi vindo, foi chegando mais E lojas. todas Águas próprias? Claras, Todas. Não tem franquia ainda.
Eu brinco que é quase uma franquia, né? Que a gente não falava muito, mas só que para não ficar muita história circulando, aí hoje a gente detalha mais um pouco para as pessoas entenderem, né? Porque a loja da gente, ela é tipo formatada como franquia já. Uhum. Hoje, algumas lojas, o irmão do Flávio, que gerencia, tipo, mas a padronização é toda da gente, segue como se fosse um franqueado mesmo. Uhum. Só que a gente não vende franquia. A gente não quer. Até então, o Flávio não tem. Por mim, eu queria, tá, gente? A culpa não é minha. Porque a franqueadora ia ser eu, por isso que eu quero. Né? Por ela já tinha 1000 franquias. Mas eu te entendo. E minha filha... E pelos clientes, rapaz, os clientes têm uma paixão, assim, que eles mesmo dizem, rapaz, assim, todo tudo que tiver dia franquia eu quero uma. Todo dia eu respondo a alguém que não é franquia ainda, tal, mas eu fico aí, fica torcendo por mim, para eu conseguir. A única coisa, gente, que eu não consegui mudar, Flávio, foi nisso, de franquear a loja. Por quê? Mas também porque, querendo ou não, a gente já tem esse trabalho, que é com o irmão do Flávio, com minha filha e meu genro. Uhum. Eles também têm algumas lojas que a gente passou a direção para eles, só que é assim, a gente que toma conta de tudo no final, da padronização. Então, a gente vê o trabalho que é a gente, tipo, porque a gente tem uma autonomia maior, porque, Sim. tipo assim, é família, pode fazer raiva? Pode, mas quem manda sou eu e ponto final. Tipo assim, querendo ou não, segue uma formatação. Sim, tudo e tem que ter. Tudo, porque tem que ter, até pela marca. Padrão, né? empresa, Padrão. O mesmo bolo que você compra numa loja tem que ter na outra, Padrão. né? Tem que ser igual, né? E aí Mas que aí a franquia gente acaba. fala, É isso aí. Quando você experimenta uma coisa num lugar que é Porque o diferente nosso do que você produto é deseja. muito artesanal, né? Você Sim. vê, eu digo que a gente, com boleiros experientes, que está com a gente desde o início, sempre tem algum problema que a gente Sim. está resolvendo. Seu Sim. Flávio, deu problema nisso hoje. Eu digo, meu Deus, como é que pode? Não, e Realmente, o Flávio, até quando- oscila muito a não é, matéria-prima, Flávio? tá Até entendendo? quando o Isso Flávio- acompanhando ali em cima. Acompanhando. Não, e o Flávio, quando fica brincando comigo e fica teimando comigo, que eu digo, Flávio, mas dava certo franquia. A pessoa Meu tem que ser bolinho, viu? Tem que ser mais fria. Para ser franqueador, você tem que ser frio. Sim. E o Flávio não tem esse perfil. Ele se preocupa com a pessoa que colocou o dinheiro lá, se está ganhando dinheiro. Senão que eu não me preocupo, tá, gente? Eu sou bondosa também. Mas eu entendo, né? O negócio. Perfil, né, de o cada um, perfil. né? Mas assim, o Flávio é muito preocupado. E ele diz, gente, a partir do momento que você vende uma franquia, o franqueado acha que é dono da marca. E não é. Uhum. Por mais que seja linda essa história linda, vamos crescer juntos, não é o dono da marca. O dono da marca é quem criou a marca, é quem realmente ama de verdade, acima de todas, ganhando dinheiro ou não ganhando dinheiro, ele ama a marca. Flávio ama o bolo, é diferente. E quanto mais o franqueado, o afiliado, enfim, acredita, mais ele vai ganhar dinheiro. Isso. Quanto mais ele segue o manual, quanto mais ele segue o que está ali, né? É isso aí. Isso vai fazer toda a diferença. É isso aí. Né? E a gente sabe também o trabalho que a gente deu pra gente. Eu digo que hoje a gente é uma paixão brasiliense, vamos Sim. dizer. As pessoas amam, as pessoas falam. Às vezes eu tô num lugar, as pessoas, você é o Flávio, eu tenho um sonho de lhe conhecer. Então eu carrego uma responsabilidade muito grande de ter um produto de qualidade, sabe? E sabe o que eu acho mais legal no que vocês fazem? Que vocês fazem parte de momentos especiais da vida das pessoas. Isso aí, é isso aí. Né? Ah, Isso fulano hoje está completando 15 anos de firma. Vamos fazer um bolo, tal, passa Lembra lá. de quem, né? Passa lá. É. Aí come aquele bolo, compartilha ali, né? Eu digo que não é só um simples bolo, né? Exatamente. Quantos momentos, tipo assim, em família, E isso marca, cria um afeto. Marca, com certeza. As pessoas chegam nas nossas lojas e dizem assim, rapaz, quando eu comi esse bolo, eu me lembrei da minha avó de 50 anos atrás. Eu digo, Olha isso. caramba. Isso não tem Até eu, preço. quando eu tô comendo um bolo, eu me lembro da minha avó, rapaz. É. Que bom. E qual que é a receita? Você diz assim, ó, pra mim a receita é essa, do sucesso. Rapaz, eu digo que a receita do sucesso é a gente ser apaixonado pelo que a gente faz. Legal. É a gente fazer com amor, é a gente ter Deus no nosso coração, é a gente tratar os nossos colaboradores como eles devem ser tratados. Eu falo para meus funcionários que eles passam a maior parte do tempo deles no trabalho do que em casa. Uhum. Então eles têm que chegar e eles trabalhar feliz, serem bem cuidados, serem bem tratados. Tipo assim, não há nada que Ser um arrogante. funcionário ele fale para alguém e diga assim, rapaz, eu amo trabalhar aqui, eu quero trabalhar a vida toda aqui. Eu digo, isso aí não tem Já tem pensou, preço, né? Tipo assim, o Flávio vende muito bolo e o funcionário vende, mas ele é muito arrogante, ele é chato, ele é não sei o quê. Tipo assim, eu digo que a única coisa que o funcionário não pode falar é que não come bolo, porque come bolo lá é liberado bolo, direto. E que Flávio é ou chato, ou humilhou, ou tipo, tratou mal. Eu nunca vi na minha vida. Isso Eu é tão acho que ninguém importante, né? nunca viu. É. Isso é muito importante. E a gente não parou de crescer, né? A gente, eu acho que em 2010, né? A gente abriu uma loja lá em Águas Claras, que essa loja eu digo que foi o nosso divisor de água. Essa loja lá, a gente começou com uma lojinha de 25 metros, hoje
hoje é o complexo todo, nem dá mais, a gente agora vai construir a nossa fábrica maior, porque não dá mais o espaço, né? E a gente... Aquela loja ali, em menos de 3 meses ali, era festival de fila. Vendia 1000 bolos a gente, por dia. 1000 bolos por dia. Caramba. Filas quilométricas e as pessoas... E a gente, foi um crescimento tão rápido ali, em 6 meses a gente pegava uma loja, desocupava outra. E a gente ali, eu digo que a gente começou a ser mais conhecido. Foi assim como... mesmo foi Águas Claras. Foi. Porque Águas Claras, querendo ou não, onde tem muito pessoal que trabalha no plano, Sim. né? Muito funcionário Sim. público. Então, assim, o pessoal leva muito. Leva ainda até hoje, né? Hoje nós temos 3 lojas lá. É porque às vezes algumas cidades têm mais o perfil de você estar vendendo ali para a família, né? Ou seja, é da cidade e está comendo. Em alguns lugares o produto ele espalha, né? Ele é compartilhado com outras regiões, né? Isso, aí a fama só aumenta, né? Uhum. A gente fala que Águas Claras, aquilo ali eu nunca vi tanta gente. O povo ali come bolo, viu, meu amigo? Que bom. Brasília toda, eu falo que Brasília é a terra das oportunidades. E eu digo que eu nunca vi um povo a comer tanto bolo como o povo de Brasília. Poxa rapaz. vida. O povo é apaixonado por bolo, né? Eu tenho certeza que o Brasil inteiro, viu? Vai comer esse bolo muito aí. Vai, com É certeza, um né? produto simples, né? E a gente fala que virou referência, né? A gente hoje pode falar isso. Mas, Fabiana, você tem razão no que você está dizendo, mas o simples é o mais difícil, né? O simples não tem nada mais sofisticado do que o simples. Ele agrada todo mundo. Não é fácil fazer o simples bem feito. É verdade. Mas o bolo do Flávio é o simples que deu certo, né? É, legal. Que recado que vocês dão para quem está começando? Porque hoje, assim, nesse momento, tem gente assistindo a gente lá na Paraíba, lá no Paraná, lá em vários lugares, lá em Ceilândia, em todos os lugares. E que está vivendo o que vocês viveram em 2006, 2007. Seja a vontade de se mudar, seja chegar num lugar e não saber o que esperar do futuro. Que dica que vocês dão para quem está começando? Seja empreendendo ou buscando uma carreira? Mas eu falo que a primeira coisa que a pessoa tem que decidir é saber realmente o que ela quer fazer, né? Ela tem um foco. Eu quero fazer... Quando a gente decidiu vir para Brasília, a gente veio decidida a montar a nossa loja ou começar a vender bolos, né? Então a gente tinha um foco e a gente focou naquilo ali. E outra coisa que eu falo também é que a pessoa ela consiga enfrentar os primeiros desafios. Que eu digo que a vida de um empreendedor não é fácil. Quando eu vejo alguém que está começando algo novo, eu digo, cara, é muito difícil. Mas também, pelo outro lado, eu também falo assim, eu já passei por tudo isso, eu consegui. Se você se esforçar, se você segurar as pontas... E não parar, né? É muito difícil. Você vai conseguir. Você vai, faça com amor, conquiste cada cliente, não reclame. Uhum. E saiba que tem passos que você vai ter que dar, momentos que você vai ter que enfrentar, etapas da sua vida, que você vai ter que seguir aquilo ali, não tem jeito. Não tem como pular etapa, né? Sim. Isso que é muitas vezes difícil, né? Da pessoa lidar com isso, né? Ela quer o sucesso muito rápido, né? Essa frustração de não... E o sucesso não é rápido, né? Não. As pessoas olham para nós e dizem, cara, mas o bolo do Flávio foi muito rápido. Realmente, foi rápido. 16 anos em Brasília, mas tinha mais 5 anos na Paraíba. Uhum. Mas quantos momentos a gente passa, né? Passamos. Hoje... E são 16 anos de muitas horas cada dia, né? Não são 16 anos de 3, 4 horas olhando o negócio. São 16 de 18, 15, 20 horas em cima do... Nos primeiros anos, 3h30 da manhã todo dia. Aí. Dormia pouco, mas estava ali. Eu não olhava para as dificuldades, eu não olhava para os desafios. Eu olhava para onde eu queria ir. Queria chegar lá na frente, eu queria ser reconhecido, eu queria ter um produto de qualidade, eu queria me tornar uma marca de sucesso, né? Então, nós pagamos o preço para a gente chegar nesse lugar que a gente queria chegar, né? A conversa tá muito boa, mas a gente tem que botar uma pimenta aqui. Eu não sei se combina bolo com pimenta, a gente tem que botar, né? Você que tá em casa também vai curtir isso aí. Agora, atenção, Fabiana, Cuidado. como é que faz para trabalhar casal? Eu já sabia que era isso. Casal, como é que lida com isso? Ixi. Como é que vocês... Tem que falar a verdade? A verdade, só a verdade. Ixi. Então, ai, meu Deus, eu vou dizer o quê? A verdade, né? Gente, assim, eu acho que é complicado, eu não vou mentir, tá? Mas eu tenho o privilégio, Fabiana, de ser casada com ele, com o Flávio. Ó, Flávio, eu só... eu tenho que falar a verdade, né? Caramba, hein, depois dessa... Assim, porque ele é bem calmo, paciente comigo ao extremo, tá? Quando eu falar ao extremo, é ao extremo mesmo. Mas esse é um perfil que ele tem muito bom, né? Que eu digo que
é privilégio mesmo a pessoa ser assim, Sim. né? Ser pacificador. Porque já eu sou bem mais, tipo assim, bravinha, eu sou mais colérica, né? Eu tava até falando hoje, brincando. Bravinha, hein? Meu Deus. Colérica. Mas eu acho assim que você também tem que ter sabedoria. Por mais que eu seja brava, colérica e tal, tem hora que eu me coloco no meu lugar, assim, em questão de... Não por ser mulher ou por ser homem, mas pela questão de hierarquia mesmo. Uhum. Tipo, eu tenho consciência de que ele que tem esse amor mesmo pelo bolo. Uhum. Eu brinco que eu amo o bolo do Flávio, mas nada se compara com o tanto que ele ama. Tipo assim, porque eu vejo o cuidado dele. Então, assim, o bolo é bolo do Flávio mesmo. E merece o nome de ser bolo do Flávio. Não tinha como ser bolo da Fabi. Uhum. Porque ele que gosta mesmo, que ama, que entende mesmo. Por mais que eu também tenha noção de tudo da loja. Ele gosta que eu me meta em tudo, mas eu evito. Tipo, com os funcionários. Eu digo, ó, os funcionários me amam. Deixa eu aqui, eles me amando. Eu só brincando com eles de boa. Porque se eu for mesmo pra me meter no RH... com o pessoal, aí, meu filho, o negócio vai ficar feio aqui. Uhum. Deixa eles assim, tu que ir lidando mais com eles, porque o Flávio lida mais com... Então, acho que a questão é isso, é ver quem é melhor em quê. Legal. Não ficar se metendo. Por mais que eu me meta em tudo, Uhum. mas eu me meta assim, conversando com o Flávio, em casa, a gente conversa de boa. E eu e ele, a gente se dá muito bem. Uhum. 24 anos de casado, né? Pelo amor de Deus. Deu certo, Casou né? Mas ela é a novinho. mulher do marketing, viu, meu É. amigo? O marketing é com ela. Tudo Então, que você aí vê é ali tá legal. por trás dela. Aí do marketing eu gosto, aí ele me deixa à vontade, me fala umas raivinhas às vezes, né? Fica me, isso tá aqui não tá pronto. Aí eu, fique quieto, que você não é desse setor, não. Então, assim, eu acho que é isso, você saber tentar entender que vai ter divisão mesmo, que vai ter uma briguinha ou outra, uma besteirinha, que vai se chatear às vezes. Mas, para crescer, não tem como, né? Sim. Tem que um ceder mais, né? No caso, eu deixo ele ceder, porque eu sempre estou ajudando ele a ser mais paciente. Eu digo, Sim. pronto, continue sendo paciente. Ceda, né? ceda, Flávio, ceda. Mas é difícil, não é fácil. Eu entendo, as pessoas têm muito essa dúvida e me perguntam muito. Como que faz, tal? Aí eu acho assim, quando é duas pessoas que são bem coléricas, bem bravas, tal, são mais, né? Eu acho que é muito complicado. Aí eu acho quase impossível mesmo. Só se forem muito profissional. Que também tem gente que é muito profissional e consegue. O que é raro, mas consegue. Muito legal ouvir você falar isso, porque mostra como que o equilíbrio, né? E cada um focar naquilo que faz melhor. Ter essa sabedoria, essa Isso. modéstia, né? Do tipo, ó, isso aí se é melhor, vai e faz. Sem vaidades, né? Pra coisa acontecer. E assim como um bolo, a receita dá certo quando junta tudo, né? Isso. Vai encaixando. Exato, eu comi agora há pouco esse bolo aqui, tava uma delícia e tal. Cobertura maravilhosa, o bolo fofinho, mas tinha mais bolo do que cobertura. Se tivesse mais cobertura do que bolo, talvez eu estaria bebendo 1 litro d'água, porque não equilibra o negócio, né? É isso aí. Então, numa relação profissional é a mesma coisa. Quem é melhor em tal coisa, às vezes vai assumir mais responsabilidade, mas tá o outro ali para equilibrar, né? Isso aí. Mas não é fácil, né, Flávio? Mas a gente vai conduzindo, né, meu Aí ele amigo? vai dizer que ele ama. Tranquilo. O segredo é ser paciente, ser calmo. Às vezes ele fica... Você vai hoje pro escritório, né? Aí eu, é melhor em casa. Ele, não, você tem que ir. Ele quer que eu esteja lá, de todo jeito. Agora, um desafio que tem é não ficar levando muito trabalho além da rotina normal, porque como tá junto o tempo todo, se bobear, trabalha 24 horas por dia, né? Porque vai ficar falando de trabalho o tempo todo, tal, tem que ter esse controle também, né? Ou não tem? Rapaz, pior que não tem não, viu? Tem não, mas tem hora que eu Meu falo. Deus Não do quero céu. saber não, de loja não. Porque ele fala, não sei o quê, Fabiana, você acha isso, isso? Aí eu não quero saber não, de loja. Mas ultimamente tem bem melhorado muito, né? Porque hoje a gente vai, cada dia a gente vai criando uma equipe melhor, né? Uhum. E as coisas vão se encaixando, Porque né? ele era bem centralizador, o Flávio tem isso também, era muito centralizador. delegar, né? mas Melhorei hoje 100%. tá melhorando, é. Uma operação desse tamanho, né? É. O fermento da história, qual que foi? Um bolo sem fermento não vai, né? Espero que difícil, vocês deviam ter mandado antes. Ah, mas a ideia é essa mesmo, dar uma espremida E aí, nesses Fabiana, qual foi o fermento? Ixi, o fermento, eu acho que foi a qualidade, Uhum. a questão da gente, desde o primeiro dia, não vender bolo com mais de 24 horas feito. Uhum. O que é uma coisa que o Flávio também disse que um franqueado não vai ter essa coragem. Sim. A gente retira o bolo, as atendentes todas sabem como que é o sistema. Com 24 horas de bolo feito não pode vender. É um fermento, porque a qualidade conta muito, né? Uhum. É o que tem segurado. Eu falo que os nossos funcionários, eles são nossas testemunhas. Uhum. Semana passada a gente teve um problema na coloração do fermento e a gente perdeu 250 bolos.
tirar mesmo e doar, porque não estava na cor padrão. Então, não tem isso. Não, o cliente vai comer e não vai notar. Não, o cliente vai notar. Então, o segredo é a nossa qualidade. A própria atendente, né, Flávio? Se sair um bolo errado da fábrica, a atendente, quando chega, olha, seu Flávio, esse bolo não está no padrão. Aí eu acho engraçado, que tipo assim, ele é 24 horas, né? Os atendentes, todo mundo falando com ele. É grupo para todo lado, meu amigo. E o pessoal diz, você não pode fazer isso, Flávio, você já tem muita loja, você vai ficar doido com esse tanto de gente tendo acesso a você. Aí ele, não, mas eu tô de boa, eu gosto, enquanto eu gostar, tá tudo bem. Enquanto a gente ama é diversão, né? Exatamente. Faça o que você gosta, que você não vai ter que trabalhar nenhum dia na sua vida. Isso aí, é isso aí. Quais são os próximos passos? Os próximos passos agora. E aí, Fabiana? Aí eu pergunto a mim, tá vendo? A gente começou agora com uma linha de container. Legal. Na entrada do Atacadão dia a dia. Já fizemos o primeiro agora, o piloto agora em Águas Claras, em parceria com eles. E foi sucesso, as pessoas estão amando. E agora o nosso próximo passo agora é ampliar. Abrir mais, né, em outras cidades satélites, né? São Paulo também ampliar, a gente só tem 2 unidades lá e a gente está pensando também em ampliar lá também. Vamos montar a nossa fábrica agora, uma fábrica maior, agora vamos construir agora esse ano. Que legal. Né? E vamos ocupar o DF, né? Parabéns. Legal, a gente agradece. Obrigado. onde tiver, o fato de ter muita loja pra gente é muito mais prático, porque daí a gente pode, né, o tempo mais perto, no né? trabalho, tá na casa da sogra, tá em frente de casa, isso é muito legal. É isso aí. Gostei muito de conversar com vocês. Confesso que tinha mais outras perguntas para fazer, mas nosso tempo aqui já está esgotando. Quero dar os parabéns e que vocês continuem fazendo essas receitas gostosas aí, esses bolos maravilhosos. Obrigado. Eu, quando ouvi alguns conselhos lá atrás de um amigo que eu prezo demais, ele falou algumas coisas que eu vi na história de vocês. E eu tive uma lembrança assim, afetiva muito legal. Por exemplo, ele disse para mim assim, Arthur, faz o teu melhor. Faz o teu melhor. Não importa o que você vai fazer, faz com paixão e faz o teu melhor, que vai dar certo. Se você está fazendo um negócio numa cidadezinha desse tamanho, se você for fazer em Brasília, vai dar certo se você pensar assim. Porque eu fiquei com medo. Eu falei, poxa, estou saindo da minha cidade, aqui eu tenho tudo, meu pai e tal. A gente, em cidade pequena, você não precisa nem ter cheque, cartão, nada disso. Você compra fiado, vai lá e paga depois. Conhece, todo mundo conhece. Tal. Eu falei, poxa, estou com medo de ir. Ele falou assim, o que você é aqui, você vai ser lá. É só você acreditar. Mas ele me disse uma outra coisa. É importante que você saiba onde você quer chegar. Ele até deu um exemplo que eu achei muito interessante, que é o seguinte. Ele falou assim, você pega o avião mais moderno que tem. Pode ser o avião mais tecnológico. Se ele decolar e ele não souber para onde ele vai, uma hora ele cai. Agora, se ele souber onde ele quer chegar... Qualquer lugar ele vai, né? Pode ter uma turbulência, às vezes ele tem que mudar um pouquinho a rota, vai parar ali perto de Goiás, né? Perto de Caldas Novas. Aí ele volta, mas ele vai chegar no lugar. Tem que saber onde você quer chegar. Foco, você sabe, né? Foco. Né? E outra coisa que ele falou pra mim também, faz o teu. Que é o que vocês falaram, né? Não fica olhando o que o outro tá fazendo, né? Pegando o panfleto do outro, esse é melhor. Faz o teu, faz o teu. Faz o teu que no final as pessoas vão gostar. É verdade. E aí, assim, só mais uma coisa para lembrar que a gente, tipo assim, a gente é de muita gratidão também. É porque quantas pessoas quando a gente chegou em Brasília, que a gente foi pioneiro, pessoas que abriram suas casas de bolos também, e a gente nunca olhou assim como concorrente, como vai nos atrapalhar. E assim, hoje tem lojas espalhadas todo canto, no Brasil todo, que saíram que hoje a gente fala que a gente é inspiração. Que legal. Para muitas pessoas, né? Que legal. Então a bênção chegou, não ficou só na gente. Umas viraram franquia, nem por isso a gente quis virar. Tipo assim, vai acabar com vocês, porque é franquia. Não, mas nunca se importou, né? Bênção. Ela não cai assim, né? Ela cai e espalha. É isso aí. Para muitos, né? Para muitos. Parabéns. Obrigado, meu amigo. Tivemos a oportunidade de conversar aqui com a dona Fabiana e o seu Flávio, Bolos do Flávio, contando pra gente a receita desse bolo de sucesso que eu tenho certeza que você experimenta e gosta. Pra quem quer seguir nas redes sociais, de repente não tá no Distrito Federal, não tá em São Paulo, mas quer tá perto de vocês, qual que é arroba? Arroba Bolos do Flávio. E tem o do Flávio também, né? O Flávio dos Bolos. O Flávio dos Bolos. Maravilha. Sigam lá. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Obrigado por acompanhar o nosso podcast, o nosso Fala Sucesso. Valeu!